Você sabia que a instituição Rotary International escolheu como nova área de enfoque apoio ao meio ambiente? Antes de assistir essa entrevista, inscreva-se em nosso canal para receber informações sobre o meio ambiente e para também assistir outras entrevistas sobre esse importante tema. Integrando o Prêmio Consciência Ambiental, apresentamos a sessão Agentes de Transformação Ambiental, onde convidamos profissionais ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, que são verdadeiros agentes de transformação ambiental. Hoje abordaremos um tema muito interessante. Acompanhe. Olá, estamos aqui com Mário César Martins de Camargo, que é administrador de empresas e bacharel em Direito, empresário do setor gráfico, presidente da Abrigraf Nacional, também já foi vice-presidente da Fiesp e foi curador da Fundação Rotária e diretor de Rotary Internacional 2019-2021, que vai falar conosco sobre a nova área de enfoque de Rotary Internacional, que é apoio ao meio ambiente. Mário, prazer em tê-lo aqui. Satisfação em estar com você aqui, Cláudio Moisés. É um prazer falar sobre essa 7ª área de enfoque da Fundação Rotária. Que é meio ambiente, e o Mário hoje é um agente de transformação ambiental, que faz parte do Prêmio Consciência Ambiental. Mário, antes de falarmos dessa nova área de enfoque, fala um pouquinho sobre a sua trajetória de Rotary, quando teve início, quais foram os cargos ocupados até a presente data. Eu tive uma entrada no Rotary pela porta do intercâmbio de jovens. Eu fui intercambista nos Estados Unidos nos anos 74, 75. Né? Havia uma vaga no meu clube, no Santo André, e logo depois que eu me formei na Fundação Getúlio Vargas, o clube me convidou para ser sócio na vaga que era do meu pai. E meu pai tinha sido rotariano, foi padrinho do Otávio Valejo, e o Otávio Valejo, que foi governador do Distrito 461, né, quando éramos um só distrito na região metropolitana de São Paulo, em 83 e 84, ele me propôs para ingresso no Rotary Clube de Santo André. Eu tinha 23 anos e 9 meses, eu ainda nem casado era. Então foi uma surpresa eu ingressar no Rotary com essa idade. Eu fui presidente do clube em 92, 93, portanto eu tinha 35 anos. Fui governador do distrito, então, e atual 4420, no ano 99-2000. Depois eu fui training leader, que são os capacitadores, né, os professores dos governadores nas assembleias de treinamento internacional, em 2004, 2005 e 2006. Eu tive o privilégio de ser 3 vezes training leader, representando o Brasil e ensinando a turma de governadores. Perfeito. Né? Perfeito. Posteriormente, eu fui convidado e indicado pelo presidente Ravi Ravindran para ser curador da Fundação Rotária. Foram os anos de 2015 a 2019. De certa forma, eu tive o privilégio de quebrar um paradigma aqui no Hemisfério Sul, porque até então, Cláudio, era só ex-diretor que era indicado para ser curador da Fundação Rotária. E eu fui indicado, numa quebra de paradigma, como ex-governador e acabei servindo como curador antes de ser eleito diretor 2019-2021. Como você bem falou. Perfeito. E acabei de cumprir agora, dia 30 de junho. Agora eu sou aposentado. E, Mário, pegando, quais foram os desafios que você teve como diretor de Rotary Internacional?
Cláudio, o maior desafio do Rotary, não só na América do Sul, América Latina, ou do Rotary globalmente, é o desenvolvimento do quadro associativo. Então, esse realmente é o nosso grande obstáculo, né? Nós estamos estagnados em 1,2 milhão de associados há 25 anos. Muito Rotary, o que seria isso? Seria aumento dos associados de Rotary? Aumento do número de sócios. É o nosso grande patrimônio, porque são todos voluntários. Então, mais do que dinheiro, interessam-nos as pessoas, né? Os voluntários que trabalham, como você, como eu, gratuitamente pelo Rotary nos seus programas do mundo inteiro. São 36 mil clubes em 218 países e regiões geográficas. Quer dizer, nós cobrimos literalmente o planeta todo. Então, o nosso desafio número 1 é o crescimento do número de voluntários dentro do Rotary. Eu vou só cortar um pouquinho essa sequência, mas como conseguir crescimento num ano de pandemia que parou o mundo e ninguém se encontra mais? Acho que Esse foi um obstáculo adicional, bem colocado. Eu, por exemplo, dos 24 meses da minha gestão, eu passei 15 meses dentro de casa. Quer dizer, estava impedido de fazer uma conexão pessoal, viajar, fazer seminários, né, pessoa a pessoa, presencialmente. Eu só pude fazê-lo através do Zoom. Então, qual foi a nossa estratégia? Nós substituímos as reuniões presenciais pelas virtuais e eu fiz, entre 15 de março de 2020 a 30 de junho de 2021, 725 reuniões de Zoom. Então, foi a nossa forma de suprir essa deficiência que a pandemia nos impôs, né? Esse obstáculo que a pandemia nos impôs de estarmos no mesmo ambiente presencialmente, e nós substituímos pelo Zoom. Se por um lado houve uma perda, porque o rotariano gosta da reunião presencial, por outro lado eu tive a possibilidade de conectar-me com muito mais gente, né? Porque eu tinha 3 reuniões de Zoom por dia, uma com clubes de São Paulo, outra com clubes da Paraíba e com clubes da Amazonas. Eu jamais poderia fazer isso no ambiente presencial, né? Perfeito. E, Mário, como que o rotarismo brasileiro está inserido no contexto mundial? Existe alguma particularidade com relação a outros países ou regiões? Tem. O Brasil tem 51 mil rotarianos do 1,2 milhão que eu acabei de mencionar. Portanto, somos mais ou menos 4,3% do rotarismo mundial. É uma parcela significativa. Você tem os Estados Unidos, você tem a Índia, você tem o Japão, você tem a Alemanha, você tem a Coreia e você tem o Brasil. Perfeito. Como ordem decrescente de número de associados. Então o Brasil é uma força rotária. E pela própria característica da cultura rotária, que preserva a cultura do clube, sim, certamente os clubes brasileiros têm uma cultura diferente do clube da Coreia, de um clube da França ou de um clube da Nigéria. Isso o Rotary respeita muito, ainda que a nossa Constituição, né, o nosso manual de procedimento, o nosso código normativo, tem uma aplicação mundial. Perfeito. Então, tem regras básicas que todo Rotary Clube é forçado a seguir. Mas o Rotary dá espaço para que cada clube tenha a sua identidade cultural. Perfeito. E o Brasil, por exemplo, ele tem um alto grau de envolvimento com projetos. No ano passado, por exemplo, esse ano que se encerrou agora 30 de junho, né, o ano passado, Rotary. Rotary, perfeito. Nós captamos 4,65 milhões de dólares em programas da Fundação Rotary. E investimos 4,4 bilhões de dólares em projetos dos clubes e dos distritos. Então o dinheiro que é captado por um lado, ele volta para a comunidade por outro. Perfeito. Eu acho que essa é uma característica muito interessante do Rotary Club no Brasil. Do Brasil, perfeito. Ele consegue captar dinheiro e consegue investir dinheiro. Alguns clubes do mundo captam muito, mas investem pouco. Agora, essa que o Brasil tem de característica de Brasil se entender bem com coreano, com japonês, árabe, com judeu, negro, com... O Brasil tem essa característica. Isso facilita a vida rotária? Muito. Muito porque o Rotary ele é um cadinho, né? É um potezinho de culturas diferentes. Perfeito. Os nossos 5 valores passam por isso também, né? Integridade, diversidade, companheirismo, liderança e serviços humanitários. Esses são os 5 valores que norteiam a vida do rotariano. E certamente essa diversidade que o Brasil espelha em termos de raça, em termos de religião, em termos de cultura, em termos de diferentes comportamentos, é um microcosmo do Rotary. E o Rotary Internacional, outros países, reconhecem isso do Brasil? Reconhecem. O Brasil é tido como um país extremamente, vamos dizer, harmonioso, avançado em termos da convivência rotária
de diferentes classes, diferentes religiões e diferentes culturas. Muito bacana. O Brasil é uma espécie de um campo de teste do Rotary, do que o Rotary pretende ser. Excelente. Agora sim, vamos entrar no tema da nossa entrevista aqui, nosso bate-papo. O Rotary Internacional definiu apoio ao meio ambiente como uma nova área de enfoque. Quais foram as motivações para definir esta nova área de enfoque? Bem colocado. O Brasil teve um protagonista nessa questão do meio ambiente, que foi o último presidente brasileiro de Rotary International, que foi o Paulo Viriato Correia da Costa, né, do Rotary Clube de Santos. O Paulo, em 1990-91, quando presidente, ele lançou um programa chamado Preserve o Planeta Terra. Eu estou falando de 1991, quer dizer, um ano antes da Eco 92 do Rio de Janeiro. Então, o Paulo, sem dúvida alguma, era um visionário. Ele colocou o Rotary na vanguarda da agenda do meio ambiente no mundo inteiro. Perfeito. E, por razões de política interna rotária, o programa foi acabando se dispersando. Depois da morte do Paulo, no ano 2000, aí ele acabou sendo engavetado. Eu acho que por falta de atuação dos líderes rotários junto ao Rotary, por falta de pressão. Certo. Mas, e aí eu vou dar uma informação interessante, houve uma pesquisa, Cláudio, em 2016, 17, no mundo inteiro, com 1.450 entrevistados. E eles dividiram esses 1.450 em 4 públicos, 4 segmentos. Segmento de rotarianos, segmento de rotaractianos, bolsistas e intercambistas do Rotary e jovens fora do ambiente rotário. E perguntaram uma única pergunta, fizeram uma única pergunta. Se você pudesse pertencer a uma organização não governamental, qual seria a temática de preferência dessa organização? O meio ambiente ganhou em 3 das 4 públicos. Ele só perdeu no público de Rotary, dos rotarianos. Não brinca, do Rotary perdeu? Do Rotary perdeu. Ganhou dos rotaractianos, Que são os Rotarys jovens, né? que são os Rotarys de 18 a 30. Perfeito, Ganhou no ambiente dos ex-bolsistas e intercambistas do Rotary. perfeito. E ganhou no ambiente de jovens fora do Rotary, que não conhecem o Rotary. Ele só perdeu para os rotarianos porque os rotarianos estão condicionados a 6 áreas de foco. Assim, perfeito. Né? Então o Rotary finalmente tinha um elemento factual, tinha um dado estatístico Para impor. para dizer, não, ó, se a gente quer se manter atual em termos de agenda, nós temos que acompanhar a agenda mundial. Se nós estamos pretendendo atrair jovens, o meio ambiente é um tema que atrai a juventude. E começou agora dia 1 de julho. Começou agora 1 de julho. Eu tive o privilégio, Cláudio, de participar como curador dessa decisão. Poxa, Porque essa decisão foi elaborada, ela foi fomentada, ela foi desenvolvida enquanto eu era curador entre 2016 e 2019. tá. E foi decidida em 2020, quando eu já era diretor. Quem propôs isso aí, você lembra não? A proposta veio do comitê, Dessa pesquisa? veio dessa pesquisa e veio do comitê específico da Fundação Rotária. Então, nós temos as 6 áreas de foco, que são tradicionais, né? Água, microdesenvolvimento econômico, tratamento à infância e maternidade, tem a questão da paz mundial, a questão da alfabetização. E a essas 6 áreas veio juntar-se essa 7ª área de foco, que é meio ambiente. Excelente. E qual o poder, na sua opinião, que o Rotary Internacional tem de cuidar do planeta a partir desta área de enfoque? O nosso grande aprendizado, Cláudio, durante o programa da Polio Plus, que por sinal esse ano detectou somente 2 casos de polio no mundo inteiro, um no Paquistão e um no Afeganistão, qual foi? O Rotary é forte, mas quando nós emparceramos, nós somos muito mais fortes. Nós multiplicamos a nossa capacidade de atuação. Então, o Rotary, quando adota o meio ambiente como tema, qual é a nossa grande força de trabalho? São os 1,2 milhão de voluntários, como você, como eu, como a minha mulher, a Denise, que estão aí fazendo a advocacia da causa. Você, por exemplo, está fazendo a advocacia da causa meio ambiente, ao patrocinar esse programa. Perfeito. Nós vamos ter influência junto aos secretários de desenvolvimento do meio ambiente, secretários que têm isso como área de foco. Como nós temos hoje influência, por exemplo, na condução do programa da polio em Brasília, junto ao Ministério da Saúde. Tá certo. Então, certamente, as lideranças rotárias, que têm líderes espalhados pelo Brasil inteiro, vão atuar localmente, junto às suas autoridades municipais e regionais, para colocar o meio ambiente como tema da agenda. Excelente. Mário, você assumiu como diretor de RI em 2019. Uhum.
sabendo que ia ter uma área de enfoque em 1 de julho desse ano de 2021. Quais foram as suas ações já preparando os Rotary Clubs para essa nova área de enfoque? Primeiro, a nossa ação, e eu tinha, como mencionei, eu tido o privilégio de participar dessa decisão como curador, eu fui um dos articuladores dessa agenda que os curadores decidiram, é comunicação. Né? Porque o Rotary, ele é capilar, ele tem 36 mil clubes, você sabe muito bem, cada um com a sua cultura, cada um com suas prioridades, cada um voltado para as suas comunidades. Então, você tem que dizer, olha, primeiro passo é comunicação. O Rotary terá uma nova área de enfoque que atende à demanda do próprio rotariano e do próprio rotaractiano e dos próprios jovens que querem entrar no Rotary. Perfeito. Então, esse foi o primeiro passo. Em seguida, administrar conhecimento aos governadores sobre como montar projetos voltados para a área do meio ambiente. Porque a partir agora, passado o 1º de julho, nós estamos em agosto, portanto já está em andamento, em processo, os clubes poderão submeter projetos voltados para a proteção e conservação ambiental nos distritos. E com isso receber funding, receber subsídios da Fundação Rotary. Então o primeiro passo é criar consciência, como você está fazendo, consciência ambiental. Perfeito. Criar consciência é o primeiro passo. O segundo passo é ensinar como fazer para ter acesso aos subsídios. E o terceiro passo é colocar a tropa na rua. Teve alguma resistência negativa, mas você não percebeu isso? Pelo contrário, pelo contrário. O Brasil, no chão de fábrica, como eu digo, né, dos rotarianos que tocam nos clubes, o meio ambiente era uma demanda antiga. Até por lembrança do programa Preserva o Planeta Terra, que nunca saiu da cabeça dos rotarianos. Perfeito. Aqueles mais antigos, como você e eu, nunca esquecemos que o Brasil esteve na vanguarda do meio ambiente em nível mundial. Se foi feito naquele ano, né, Mário? Naquele ano só, do apelo do Paulo Viriato, foi plantado 3,5 milhões de árvores, num ano, num apelo. Esse é um apelo permanente, né? Apoio ao meio ambiente. Claro. Então vai ser um negócio talvez mais fácil do que um apelo daquele ano Rotário, né? E eu vou lhe dar um dado curioso. Eu, por diversas funções que fui convidado a exercer no Rotary durante os últimos anos, eu participei de várias assembleias internacionais. A assembleia é, você sabe, como ex-governador, o fórum onde os governadores são preparados, são treinados, são estimulados, são motivados. Perfeito. É onde eles entram um bando e sai um time, né? Para usar a nossa... Entra um bando e sai um time articulado, com foco, com objetivo. Perfeito. E é a situação em que o presidente entrante divulga para o mundo quais são os seus objetivos, seus programas, o seu lema, né? Enfim, o seu plano de trabalho para aquele ano de presidência. Houve um presidente, desde 2004, que eu tenho presenciado essas assembleias internacionais, que mencionou preservação e conservação do meio ambiente, que foi o Ian Reiser da Austrália. Inclusive mencionou o nome do Paulo Viriato como um presidente a ser resgatado na história do Rotary. Isso me deixou muito orgulhoso por saber que um brasileiro, né, finalmente teve um reconhecimento perante o mundo por ter tido uma visão 30 anos atrás de algo que hoje é uma necessidade. Sem dúvida. Mário, sua opinião, qual a sua opinião, você que viveu, está vivendo inclusive hoje essa nova realidade do Rotary Internacional, sobre o Prêmio Consciência Ambiental? Eu acho que todas as iniciativas, e reconhecimento é uma iniciativa extremamente importante, principalmente no movimento rotário e nos movimentos que nos rodeiam. Perfeito. Né? Porque nós somos voluntários, então a gente não recebe nada para divulgar uma ideia, para propagar uma nova proposta. O nosso grande patrimônio, a nossa grande expectativa é o reconhecimento. Então, você, ao propor o prêmio, você está cumprindo uma função dupla. Primeiro, você promove o tema fazendo uma coleta dos bons projetos que existem na comunidade. Perfeito. E deve haver centenas de bons projetos que hoje não têm reconhecimento. Claro. E você sabe que todo bom projeto inspira dezenas de outros bons projetos. Né? Então esse é o primeiro sentido, é levantar o grau de consciência e dizer, olha, este projeto é um projeto de sucesso, sigam esse exemplo. Vocês podem copiar, vocês devem copiar. Né? A reprodução de projetos de sucesso gera benefício para a comunidade. E o segundo é o reconhecimento. Porque o nosso pagamento é o reconhecimento. Né? O reconhecimento público e de servir como inspiração para que alguém continue o nosso trabalho. Obrigado, então, Mário, pela sua participação como um agente de transformação ambiental
E esperamos tê-lo de novo aqui, futuramente, sobre outros temas, voltados a sempre à preservação e conservação da natureza. Eu que agradeço, Cláudio Moisés, a oportunidade que você nos dá de divulgar essa nova área de enfoque do Rotary, que para mim é a área de enfoque mais moderna e que transportará o Rotary para o século XXI. Toda razão. Eu que agradeço e estou à disposição. Ok, chegamos ao final desse bate-papo com o diretor de Rotary Internacional, Mário César Martins de Camargo, e teremos em breve outros convidados para falar de outros temas desse universo chamado meio ambiente. Você que nos assiste, inscreva um projeto seu no prêmio. Converse com seus amigos para que eles também inscrevam projetos no prêmio. Teremos assim um big de um evento bom no ano que vem, se Deus quiser. Até a próxima!